A paz do Senhor, criançada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou tia Mira e mais uma vez estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Eu sou da turma do Jardim. E você está pronto para aprender a palavra de Deus hoje? Mais uma lição para você se alimentar desta palavra maravilhosa. Mas antes, vamos conversar com o Papai do Céu? Você já conversou com o Papai do Céu hoje? Não? Então vamos conversar agora. Você tem que agradecer a Deus porque você levantou, você está vivo. Então a gente precisa agradecer. Amém? Fecha o teu olhinho, criança. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia, por mais esta oportunidade de aprender a tua palavra. Ó Papai do Céu, abre a minha mente para que eu possa aprender mais e mais e crescer em graça e conhecimento da tua palavra, Papai do Céu. Abençoe a minha família. Eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, criançada. Hoje nós vamos trazer para vocês a lição de número 10 da turma do Jardim. Uma multidão é alimentada. Mas, criança, antes de nós falarmos para vocês a história bíblica da palavra de Deus que está aqui, olhe, lá no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10 até o 17. É uma história maravilhosa, crianças. Mas vamos ver o que foi que aconteceu? Mas antes, nós vamos memorizar a palavra de Deus. Um versículo para você guardar na sua mente e não esquecer, tá bom, crianças? Olha aqui, eu acho que você vai se lembrar dessa historinha bíblica. O que será que é isso aqui? Ah, criançada, são pães. Vamos ler com a tia Mira? E Deus pode dar muito mais. Que será que Deus pode dar muito mais? Vamos ver o que é que tem mais dentro dessa cestinha? Olha só, criançada, muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Vamos repetir novamente? Vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, já. Todos juntos com tia Mira. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios 9, 8. Amém? Olha, criançada, você sabia que Deus, Ele está atento às nossas necessidades? Que Deus, Ele pode dar muito mais daquilo que nós precisamos? Quem sabe você pode estar precisando de algo de Deus e você não vê como conseguir. O papai e a mamãe muitas vezes não tem como conseguir porque está desempregado, às vezes está dodói, mas Deus, Ele pode dar muito mais daquilo que nós precisamos. Então é isso que hoje nós vamos aprender na palavra de Deus, que mesmo que esteja faltando, crianças, algo para a tua vida, Deus, Ele pode dar muito mais do que vocês precisam, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da multiplicação. Então, se você estiver precisando de algo, converse com o Papai do Céu, porque Ele te ouve, criança. Sabia que Ele está com os seus ouvidos atentos para ouvir a minha e a tua oração? Por isso que é preciso a gente conversar com o Papai do Céu, a gente ter uma íntima comunhão com Ele, estar juntinho dEle, aprendendo a sua palavra. É muito importante, criança, que você aprenda a palavra de Deus. Se você pode ir para a escola dominical, vá para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Mas se você não pode ir, você pode assistir a aulinha da escola dominical. Pode pedir para o papai, pode pedir para a mamãe, pode pedir para a vovó, botar no seu celular, no tablet, ou na televisão, ou no notebook, aquilo que você tiver, para aprender a palavra de Deus. Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, criança, o nosso coração enche de fé
e confiança no Papai do Céu. Amém? Então essa palavra que tia Mira vai trazer essa lição nesta manhã fala de uma grande multidão, que Jesus, sempre onde Jesus estava a multidão, criança. Sempre onde Jesus está, a multidão quer aprender com Jesus. Você quer aprender com Jesus? Então você tem que aprender a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que ele ensina a como aprendermos a conviver com ele. É nessa palavra, crianças. E uma certa vez, Jesus ele estava um pouquinho triste, porque ele soube que um dos seus amigos tinha sido morto. Mas ele foi para o outro lado, para uma cidade chamada Betesda, crianças. Era uma cidade do outro lado da margem. E aí ele foi, crianças, ele foi para descansar, porque ele estava meio tristinho, ele estava um pouquinho cansado, porque Jesus ele se cansava quando ele estava aqui na terra, porque ele era homem. Agora Jesus não se cansa não, Jesus está lá no céu, atento para ouvir aquilo que nós conversamos com ele. E aí, uma certa vez, Jesus foi para aquele lugar lá em Betesda, e quando ele chegou lá, crianças, já tinha uma multidão. E aquela multidão estava atenta para conversar, para aprender a palavra de Deus. Aquela multidão, ela gostava de ouvir Jesus falar, gostava de aprender com Jesus. Será que você gosta de aprender com Jesus? Será? Ou você fica reclamando quando chega a hora de ir para a escola dominical? Não faça isso não, criança, porque Jesus fica triste. Você tem que ter muita alegria quando você ser chamado, ou é agora a aula de assistir a aulinha da escola dominical. Agora é hora de ir para a escola dominical. Você tem que ficar alegre, se acordar cedo, escovar os dentes, para aprender com Jesus. E ali aquela multidão foi, crianças. E Jesus ali estava falando do reino de Deus, porque o que Jesus fazia é o que a gente tem que fazer. Falar do reino de Deus. E ali aquelas pessoas vinham, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia maravilhas. Por isso que aquelas pessoas estavam onde Jesus estava, ela queria estar lá também. E foi passando o dia, porque as pessoas que passaram o dia todinho aprendendo com Jesus. Que maravilha! Um dia todinho, crianças. E quando chegou no finalzinho da tarde, já escurecendo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, despede essa multidão. Manda essa multidão embora, porque já está tarde e vai escurecer e eles precisam encontrar alguma coisa para comer. Aí Jesus lançou um desafio para os discípulos e disse assim: dai voz de comer a eles. Os discípulos olharam aquela multidão, porque era muita gente. Tinha mais de 5.000 pessoas, porque tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque ali estavam as mulheres, os homens, as crianças. E ali, aqueles discípulos: como é que nós vamos comprar? Nem que tivesse muito dinheiro, a gente conseguia comprar alimento para essa multidão toda. Mas para Jesus, crianças, nada é impossível. Jesus faz um pouquinho se transformar em muito. E ali eles foram e encontraram no meio da multidão um menino. Um menino, criança. Um menino que ele tinha, o seu lanchinho lá. E Jesus disse: traga aqui. Aí aquele menino foi, rompeu aquela multidão com muita alegria e foi até a Jesus. E Jesus disse: dá-me. Aí ele foi, deu aquele cestinho a Jesus, crianças. Ele não foi egoísta não, crianças. Ele deu aquele cestinho para Jesus. E sabe o que era que tinha dentro, crianças? Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tem criança que é tão gulosa que ela come 5 pães só de. Eu acho que essa criança era assim também. E aí, ó, tinha 5 pães. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. E quantos peixinhos? Quantos? 2. Muito bem. 2 peixinhos.
peixinhos. E ali os discípulos levaram para Jesus aquele cestinho com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Criança, sabe o que foi que Jesus fez? O que a gente deve fazer? Pegou aquela cestinha com aquele alimento, agradeceu ao Pai, levantou as mãos para o céu, agradeceu a Deus por aquele alimento e fez: Pai, glorifica o teu nome. Sabe o que foi que aconteceu, criança? Aconteceu um grande milagre. Aquele cesto que só tinha 5 pães e 2 peixinhos, houve uma multiplicação, crianças. Olha o que foi que aconteceu, crianças. Muito pão, muito peixe, porque Jesus, ele faz o pouco se tornar muito, porque ele é o Deus da multiplicação. E ali estavam as pessoas, as crianças, que viram Jesus fazer mais um milagre. Aí Jesus mandou os discípulos dizer: sente a multidão de 50 em 50. Deus, ele é organizado. E ele mandou os discípulos organizar tudo ali, aquela multidão. E ali aquela multidão sentou naquela graminha verde, na relva. E ali foi. E sabe o que foi que Jesus disse? Deu aos discípulos, criança, olha, 12 cestos. Imagine os discípulos agora. Era que tinha que alimentar a multidão, crianças. Você sabia que o pão estava ali representando que Jesus, ele é o pão da vida? Que nós devemos levar esta palavra do pão da vida para alimentar a multidão que está precisando ouvir falar de Jesus? Pois é, crianças. Por isso que essa lição nos ensina que nós devemos levar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, para alimentar a multidão. Então, seja um semeador da palavra de Deus. Leve o pão da vida para as pessoas. E ali aqueles discípulos serviram a multidão e ainda sobrou, crianças. Sobrou 12 cestos cheios de alimento. Então, o que é que Deus nos fala, nos ensina através dessa lição? Que nós devemos confiar nele, apresentar a ele a nossa necessidade em oração, apresentar a Deus as nossas necessidades em oração, porque ele pode resolver o nosso problema e suprir as nossas necessidades. Se está faltando pão, ele pode nos dar pão, criança, porque ele é o Deus do milagre que faz a multiplicação. Mas, crianças, aquela criança, ela tinha um coração cheio de amor. Ela não era uma criança egoísta que queria só as coisas para ela, não. Quando Jesus pediu para vir até ele com aquele cestinho, ele deu aquele lanche para aquela criança. Então ele tem um coração. Você deve ter um coração cheio do amor de Deus para dar. Porque lá no céu só vai entrar aqueles que têm um coração cheio do amor de Deus. Um coração transformado. Porque lá no céu, criança, não entra pecado. Lá no céu não tem tristeza, não tem dor, não tem fome. Não tem problema aqui. Lá no céu não tem problema. Problema a gente tem aqui. Mas, criança, você precisa deixar que o amor de Deus invada o seu coração. E que o pecado, ele não encontre abrigo no seu coração. Que você não seja uma criança que deseja mal para os outros, que faz mal para o outro, que dá no coleguinha. Não, porque isso nos afasta do lugar perfeito. Isso nos afasta do amor de Deus. Mas Deus, como não quer que a gente se perca, ele enviou Jesus para perdoar o nosso pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus, ele morreu e ressuscitou para perdoar o meu e o teu pecado. Então, se você sente que o teu coração está cheio de pecado, cheio de maldade, peça para Jesus tirar esse mal do seu coração. Porque quando Jesus, ele entra no coração e tira o mal do coração, tira o pecado, a desobediência, nosso coração fica assim, criança,
limpo e purificado pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, ele morreu, ressuscitou e um dia virá nos buscar. E por isso que você precisa aprender esta palavra, que dá vida e que nos ajuda a chegar no céu. Amém? Vamos agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ó Pai, me ajuda a guardar a Tua palavra no meu coração, Papai do Céu. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, crianças! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.